Nesse vídeo você vai aprender a criar tabelas no Revit de forma automática, utilizando uma rotina do Dynamo. Nesse vídeo eu vou te mostrar a base, tudo que você precisa saber para criar uma tabela. E na parte 2 desse vídeo a gente vai fazer o processo em massa para criar várias tabelas ao mesmo tempo. E eu vou te mostrar aplicações mais práticas também. Mas a partir dessa base, você já pode aí criar suas rotinas de criação de tabela, ou quem sabe de criação de detalhamento que vem com uma tabela. Enfim, você vai ter toda a base necessária para você conseguir automatizar esse processo no seu projeto. E basicamente a rotina funciona dessa forma. A gente vai escolher a categoria que a gente quer criar a nossa tabela. Então no meu caso aqui, conexões de tubo. Eu coloco o nome dessa tabela. Então eu vou colocar aqui tabela de conexões. Aqui em parâmetros eu vou colocar quais parâmetros eu quero ver naquela tabela. Então no meu caso aqui vai ser o parâmetro de descrição do material. Aí eu boto um ponto e vírgula. E o próximo parâmetro, que é de contagem. Se eu quisesse colocar mais parâmetros, eu ia colocando ponto e vírgula aqui e ia seguindo. Depois, para finalizar, eu só coloco aqui um view template, que eu quero para essa tabela. No meu caso aqui vai ser esse view template aqui. Coloco em executar e ele cria para mim a tabela de forma automática. Ó, criou aqui a minha tabela de conexões. Eu posso criar outras tabelas também. Então, vamos supor aqui, eu vou mudar a categoria para acessórios de tubo. O nome da tabela vai ser tabela de acessórios. Os parâmetros eu vou deixar os mesmos. O view template também, coloco em executar. Ó, criou para mim também a tabela de acessórios. E você pode fazer para todas as categorias que você quiser. Então, por exemplo, peças hidrossanitárias, você pode ir lá embaixo, procurar aqui por peça hidrossanitária. E aí aqui eu boto tabela de peças, deixo as outras informações como tá, vou executar. E ele cria para mim, em questão de segundos, todas essas tabelas. Nesse vídeo eu vou te ensinar como chegar nesse resultado. E na parte 2 desse vídeo, com essa base, a gente vai criar uma rotina para criar várias e várias tabelas ao mesmo tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo para você aprender a criar suas rotinas do Dynamo e acha que essa rotina vai te ajudar aí nos teus projetos do Revit, já deixa aqui a tua curtida e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, para você receber mais conteúdo como esse. E se você quiser aprender Dynamo comigo, do básico ao avançado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever no meu curso. Recado dado. Bora lá entender como que funciona essa rotina. Bom, basicamente para a gente criar uma tabela no Dynamo, nós vamos primeiramente criar essa tabela. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? E aí para isso a gente vai usar esse nó aqui do Schedule View, Create Schedule, que eu já vou te mostrar lá no Dynamo como que funciona. Só que quando a gente cria essa tabela, ele não coloca nenhum parâmetro, fica uma tabela vazia, como você pode ver aqui nessa imagem. Para a gente adicionar os parâmetros, a gente vai ter que acessar esse nó aqui, que é o Schedule View Add Fields. E aí a gente vai adicionar os campos. Então a gente vai obter os campos de tabela e vamos adicionar esses campos na própria tabela. Eu vou te mostrar como que funciona esse processo, mas basicamente a gente vai obter todos os campos tabeláveis, assim como você vai criar lá uma tabela no Revit, que a gente vai aqui em nova tabela de quantidades, e aparece todos esses campos aqui, a gente vai ter que acessar esses campos para depois fazer um filtro e obter só os campos que a gente quer, tá? Aí a gente vai adicionar esses campos aqui, e aí a nossa tabela, ela tá criada. Aí você pode fazer algumas configurações nessa tabela, como, por exemplo, adicionar o View Template, que é o nosso caso ali. Você pode classificar e agrupar essa tabela, que nem a gente faz nas configurações lá de forma manual. E aí, para isso, você vai utilizar esse pacote aqui do ArcLab e do IronPython também, que você tem que baixar. Você pode adicionar filtros a essa tabela, então a gente já pode deixar lá alguns filtros pré-configurados, por exemplo, para você não pegar elementos que você não quer quantificar. E a gente pode também configurar os textos dessa tabela, então qual que vai ser o texto ali do título, qual que vai ser o texto do corpo da tabela. Para isso também você vai utilizar o pacote do ArcLab, tá? Então esse é o funcionamento básico e agora a gente vai para a prática. Bora lá para a tela do Dynamo. Vamos aqui em gerenciar e vamos em Dynamo. Aí eu vou criar um novo script aqui. E agora, indo aqui na nossa library, eu vou te mostrar onde estão aqueles nós que eu te mostrei antes ali no fluxograma. Ó, a gente vai aqui em Revit, vamos em Views, e nós temos aqui a abinha de Schedule View. Daí a gente vai ter várias opções aqui. A primeira delas é o Create Schedule. Tem até uma opção aqui de Create Area Schedule, caso você esteja fazendo uma tabela diária. Mas no nosso caso aqui é uma tabela normal. Temos aqui esse Schedule View Create Schedule. Temos também esse Add Fields, que a gente vai adicionar os campos depois.
Temos os Add Filters, também para a gente adicionar os filtros lá no final da nossa rotina. E nós temos algumas opções aqui que eu vou usar depois, mas vamos começar já a montar essa nossa rotina aqui. Bom, a primeira entrada desse meu nó é a categoria que você vai associar a essa tabela. Então, a gente tem que clicar com o botão direito aqui do mouse, chamar o nó de Categories, e aí você vai conectar aqui, ó, Category com Category. Aí depois você vai colocar a categoria que você vai querer criar aquela tabela, né? Você pode colocar, inclusive, como input, clicando aqui com o botão direito e indo aqui em Add Entrada. Aí ele vira uma entrada lá no teu Dynamo Player. O nome dessa tabela, você vai chamar um nó de string para o usuário escolher um nome que vai ser atribuído a essa tabela, ou você já pode deixar esse nome pré-configurado, ó. Então vamos supor que você criou lá uma rotina para automatizar o processo ali da criação de uma tabela de conexões. Aí você já deixa esse nome aqui pré-configurado, ou também coloca como entrada lá no Dynamo Player. E o que está faltando aqui para a gente finalizar essa criação é o Schedule Type. Se você for ver aqui na nossa pastinha do Schedule View, a gente vai ter essa opção aqui do Schedule Type, que é basicamente o tipo da tabela que a gente vai criar. E a gente tem 3 tipos possíveis aqui. Tem a tabela do Key Schedule, que seria aquela tabela de chaves, tabela de keys. Tem a tabela do tipo Material Takeoff. E tem a tabela do tipo Regular Schedule, que é o que a gente está querendo criar aqui nesse caso. Então a gente vai aqui colocar em Schedule Type, vamos conectar aqui, e ele vai criar essa tabela aqui pra gente. Vamos só colocar aqui, no nosso caso aqui de categorias, vou colocar conexões de tubo. E aí quando eu apertar em F5 ou for aqui em executar, ele vai criar para mim a minha Schedule View. Então tá vendo aqui, ó, Schedule View com o nome de tabela de conexões. Se eu for lá no Revit, ó, ele criou para mim aqui a minha tabela de conexões, mas percebe que não tem nada, é uma vista vazia, justamente porque agora a gente tem que adicionar os campos. Para a gente adicionar os campos, seguindo aqui na nossa rotina, a gente vai entrar com esse nó aqui do Schedule View, Add Fields, que a gente vai entrar com a nossa Schedule View, que a gente acabou de criar, e os fields dessa schedule, dessa tabela. Para a gente obter os fields dessa tabela, a gente pode entrar aqui nesse nó de fields, ó, Schedule View, Schedule Fields, só que ele vai te retornar uma lista vazia, justamente porque esse nó aqui, ele vai fazer a busca dos campos que já estão inseridos na tua tabela, ou seja, nos parâmetros que você já colocou. E nesse caso, a gente não colocou nenhum parâmetro ainda, então ele vai te retornar uma lista vazia. Tá? O que você tem que fazer é obter todos os campos dessa tabela, que são esses daqui, ó, os Schedulable Fields. Eita, nomezinho difícil de falar, hein? Isso aqui são os nossos parâmetros tabeláveis. Então é a mesma forma de quando você vai criar uma tabela aqui, ó, que você vai aqui com o botão direito, nova tabela, e aí você escolhe aqui a categoria que você quer criar, né? Que nem a gente estava fazendo lá, conexões de tubo, e ele vai aparecer para ti aqui todos os parâmetros que você quer colocar. Então, basicamente, a gente vai acessar toda essa lista aqui de todos esses parâmetros tabeláveis. Então, a gente vai conectar aqui o Schedule View. Vamos dar o F5. Ó, aí ele me retornou esse monte de parâmetro aqui. Tem 714 parâmetros. E aí, agora, desses parâmetros, eu tenho que filtrar somente os que eu quero trabalhar. Então, eu vou fazer um filtro nesses parâmetros. A gente vai chamar o nosso nó de igualdade para fazer esse filtro, igual, igual, sendo que a primeira célula seria esse aqui, e a segunda seria o nome dos parâmetros que eu vou filtrar. E como eu te mostrei lá no Dynamo Player, eu tenho um nó de texto aqui, que eu coloco o nome dos parâmetros. Então, por exemplo, aqui, ó, a descrição do material, e eu fiz um ponto e vírgula para eu separar essa informação em uma lista. Então, aqui, ó, contagem, tá? Porque aqui eu só vou ter um texto, vou ter um texto completo, ó. Se eu vou aqui no nó de watch, ele vai ter esse texto aqui. E a gente pode utilizar um artifício de string para dar um split, para a gente separar esse nosso texto e um separador. E o meu separador aqui vai ser o meu ponto e vírgula. Então, eu vou conectar aqui o meu nó de string, vou colocar um separador, que no meu caso vai ser uma outra string, que vai ser um ponto e vírgula. Então, eu fiz essa separação aqui. Se você achar melhor, você pode colocar um traço, pode botar o que você quiser, tá? Mas no meu caso aqui, eu botei ponto e vírgula. Tá? Ele vai separar esse string aqui em ponto e vírgula. Ele criou essa lista aqui para mim. E aí agora a gente vai fazer a verificação de igualdade, ó. Vamos verificar esses dois aqui. Mas acaba que ele vai apontar como falso sempre. Por quê?
Primeiramente, eu tenho que transformar esses meus schedulable fields aqui em strings, porque percebe que eles têm até cores diferentes, né? A string, que é um texto, ela tá laranja, e esse outro dado aqui, ele tá em branco, que é outra propriedade. Então a gente vai usar o nosso nó de string from object, para a gente transformar esse objeto em uma string, para depois sim a gente comparar, tá? Vamos aqui em OK. Só que ele deu false de novo, porque a gente tem que acionar um nó aqui de treliça. Aí você clica com o botão direito, vai aqui em treliça e vai em produto cartesiano, justamente para ele comparar cada um desses dados. E aqui ele deu uma lista dupla, porque eu fiz dessa forma aqui, mas eu vou inverter aqui para ele retornar da forma que eu quero. Ó. Então ele deu uma lista aqui de vários false, mas no meio desses false, com certeza vai ter um true aqui, que é relacionado a esse item aqui que eu fiz o filtro, tá? E a gente pode chamar aqui agora um filter by boolmask para a gente filtrar essa nossa lista. Então a gente vai entrar com esse bool aqui de mask e vamos entrar com a nossa lista original. Ó, colocamos aqui em list, colocamos aqui em mask, dou o F5, ele deu um errinho aqui, possivelmente por causa dos níveis, né? Porque lá eu tinha uma lista simples e aqui eu estou comparando com uma lista dupla, né? Estou comparando com duas listas. Então eu vou ter que entrar nesse nível aqui do L2, ó. Colocamos F5 e agora sim, ó, ele me deu aqui uma lista in, que é a descrição de material, e outra lista in, que é a contagem. Aí agora eu vou usar um nó de flatten, para a gente conseguir achatar isso tudo em uma única lista. E pronto, filtrei aqui os meus schedulable fields, meus parâmetros tabeláveis. Aí agora sim, a gente pode chamar aqui de volta o nosso schedule view add fields, que a gente vai encontrar lá no começo a nossa schedule view que a gente tinha criado. Nós vamos conectar aqui e os fields a gente vai colocar aqui dessa lista que a gente gerou. Eu dou um F5 e ele me retornou aqui de novo a minha schedule view, mas se você for olhar lá no Revit, aqui na nossa tabela de conexões, ele vai ter adicionado esses campos que a gente escolheu, ó. Então ele adicionou certinho aqui na tabela que a gente criou. Bom, aí agora a tabela está criada e a gente vai começar a trabalhar nas propriedades e adicionar um filtro aqui nessa nossa tabela. Então a gente criou a nossa tabela, depois a gente adicionou os campos a ela e agora a gente vai fazer aqui as configurações. Primeiro a gente vai adicionar um view template, usando esse sinal aqui de views, que é o views set view template. Então vamos lá. Então chamamos aqui set view template, para a gente adicionar o view template. Coloco aqui meu schedule view e eu chamo aqui o meus view template. E ele vai abrir para mim um seletor, que é justamente aquele seletor que a gente acessou lá. Ó. Então eu vou ter aqui meu view template aqui de tabela de insumos. Se você quiser pular essa parte, você pode pular, né? Se você não quiser adicionar o template aqui na sua tabela, tá? Aí adiciono aqui F5, ele retorna a schedule view normal, mas se a gente for aqui na nossa tabela, ele vai ter adicionado aqui o template tabela de insumos. Bom, aí a próxima configuração que a gente vai fazer vai ser classificar e agrupar. Porque quando você faz lá de forma manual, você vai aqui em classificar e agrupar, e aí você coloca aqui, por exemplo, descrição do material, coloca crescente ou decrescente, essa configuração também de cabeçalho, de rodapé, isso tudo você pode fazer aqui e lógico também a gente consegue fazer lá no Dynamo. Inclusive essa questão aqui do itemizar cada instância que geralmente a gente desabilita. Então a gente vai fazer isso tudo lá no Dynamo para vir prontinha essa tua tabela. Então a gente vai acessar esse nó aqui, ó, que se chama Schedule Sorting Grouping, que é do ArcLab, desenvolvedor ArcLab. Então, você tem que, primeiramente, se você não tem, você tem que baixar o ArcLab. Você vai aqui em pacotes, vai pesquisar para o pacote e baixa o ArcLab, tá? E você também vai ter que baixar, caso você não tenha ainda, ó, então a gente vai aqui em ArcLab e baixa aqui o arclab.net, tá? E aí você tem que baixar também o IronPython 2.7 para também rodar esse nó, porque ele está na versão do motor aqui de nós antiga, que era o Dynamo IronPython, tá? Então você tem que baixar aí também, se você estiver usando versões a partir do 2023, quando essa versão aqui se tornou obsoleta, tá? Então você tem que baixar aqui também, tá? Aí basicamente a gente vai colocar a nossa schedule, que é a nossa tabela aqui que a gente criou. Vamos colocar o parâmetro que a gente quer organizar essa nossa tabela. Então no meu caso aqui, a gente pode colocar até uma entrada para o usuário, definir qual parâmetro que ele quer organizar a tabela. Então você pode inclusive renomear aqui, clicando 2 vezes ou indo aqui em renomear. Você pode colocar aqui, por exemplo, parâmetro de classificação.
né? E aí o usuário vai saber lá o que é essa informação. Pode colocar aqui, por exemplo, descrição do material, para a gente organizar essa tabela. Parameter name. E aqui são essas configurações de tabela, que é a linha branca, a contagem do rodapé, a contagem de título, o título e também esse sort order, que é basicamente a regra de organização da tabela, ó. Schedule, sort, order, que a gente vai colocar como ascendente ou descendente. No meu caso aqui, vou colocar como ascendente. E essas outras propriedades, a gente vai colocar um boolean para a gente definir se vai ser verdadeiro ou falso. No meu caso aqui, eu vou colocar tudo como falso, tá? Eu não quero nenhuma dessas configurações, mas se você quiser, você pode criar outro nó aqui, colocar como true. Inclusive, isso também pode ser uma entrada do usuário para ficar cada vez mais personalizável, tá? Mas eu vou colocar aqui tudo como falso. Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá para ficar diferente. Vamos colocar aqui em executar. E agora sim, ó. Percebe que ele ainda está eternizado, a gente já vai trabalhar isso aqui, mas ele já está classificado por ordem alfabética e está do jeito que a gente queria, ó. Classificar, agrupar, colocou aqui, classificar, descrição do material. Agora a gente vai chamar aqui o nó do isItenzed para a gente desabilitar essa questão lá de eternizar a instância. Então ele precisa de uma view, no meu caso aqui essa que a gente tinha criado, e também pergunta se é eternizado ou não. No meu caso aqui, como eu não quero, eu vou colocar aqui um nó de boolean e eu coloco como false para ele não eternizar essa minha tabela. Ó. Coloco aqui em F5 e agora pronto. Ó. Percebe que ele já reduziu bastante aqui essa minha tabela. Seguindo aqui na nossa rotina, agora a gente vai adicionar um filtro. Então vamos aqui em Schedule View, Add Filters. Então vamos lá voltar para a nossa tela do Dynamo. Vamos procurar aqui esse nó de Add Filters. Bom, basicamente ele vai precisar da nossa tabela, que a gente colocou aqui, né? Então vamos conectar aqui esse isItenzed. E precisa de um Schedule Filter. Então a gente precisa criar esse Schedule Filter aqui. Para a gente criar esse filtro vai ser um pouquinho diferente. A gente vai aqui em Revit. E aí vamos aqui em Schedule e não em View lá embaixo, que nem a gente tinha ido. Vamos aqui em Schedule. E aí vamos aqui em Schedule Filter. E ele vai ter aqui um nó de criação do filtro. Então, basicamente, ele vai pedir para a gente o campo, né? O parâmetro que a gente quer criar, o filtro, o tipo desse filtro. Então, por exemplo, se vai ser igual, se vai ser de contém, se vai ser não igual, não contém, exatamente igual como você cria lá no Revit. E o valor que você quer filtrar. Então, percebe que é a mesma coisa que a gente faz aqui, ó. A gente vai aqui em filtro, ó. A gente vai aqui filtrar por um parâmetro, por um field. Colocamos a condição, se é igual, não igual, etc. E colocamos aqui o valor. Então, é basicamente dessa mesma forma. Então, aqui, ó, a gente vai precisar acessar os fields dessa nossa tabela, tá? Então, lembra que eu tinha colocado lá no começo aquele nó do fields? Ah, eu não tô com ele mais aqui, mas você deve lembrar, né? A gente estava lá em views, fomos aqui em Schedule View e tinha esse nó aqui de fields, que na época ele deu vazio, porque a gente não tinha nenhum field, né? Mas nesse nosso caso aqui, provavelmente não vai dar, ó. Colocamos aqui em Schedule View, F5, ele me retornou os campos. Beleza, só que nesse caso eu não vou usar todos os campos, né? Eu vou usar somente o campo de descrição do material. Então você pode criar novamente um filtro, que nem a gente tinha feito lá no começo, ó. Então eu preciso transformar esse string from object, né? Transformar o nosso campo, e vou aqui com uma igualdade e de um list filter by boomask. Voltamos lá. Bom, aí basicamente a gente vai converter esse nosso campo para uma string. Fechou. Faço uma comparação, que no meu caso aqui vai ser uma comparação com o meu nome do parâmetro que eu quero colocar o filtro. Então, no meu caso aqui vai ser o parâmetro de descrição do material, tá? Colocamos aqui. Ok. Agora o nosso list filter by boomask. Aí eu só tenho que tirar essa minha lista aqui, ó, que vai ser essa lista nova aqui, né? Dos nossos campos. Ok. Prontinho, ó. Ele colocou aqui a nossa descrição do material. E esse vai ser o nosso field. Então, colocamos aqui o field. O filter type, a gente vai voltar lá na nossa pastinha de views. Vamos aqui em Schedule View de novo, que vai ter aqui essa opção Schedule Filter Type, tá? Você vai colocar aqui Filter Type. E aí você escolhe aqui a condição. Pode ser uma entrada também, tá? De novo, tudo é personalizável para demanda que você tiver aí. No meu caso aqui, eu quero tirar as minhas luvas do meu quantitativo. Então, todo elemento que contém luva na descrição do material, eu vou tirar. Então, no meu caso aqui, not contains, e o valor seria luva. Então, eu chamo aqui string, coloco aqui como luva, ó, coloco aqui em velo, e ele vai criar o meu filtro.
Então percebe que ele criou o filtro aqui, só que ele não adicionou na minha tabela ainda, tá? Porque a gente tem que chamar esse nó aqui, ó, do Add Filters, tá? Vamos colocar aqui o nosso filter. E o Schedule View a gente pega a mais recente, que no meu caso é essa aqui, ó, Schedule View. Colocamos aqui, que é aquela lá do Itemizate, que foi a última configuração que eu fiz. Você poderia pegar essa outra aqui, mas aqui a gente garante que ela já está itemizada lá certinho, tá? Então colocamos aqui, dou F5, ele me retornou a vista, não deu nenhum erro, e o filtro aqui foi aplicado, ó. Percebe que eu não tenho mais luvas aqui nesse meu quantitativo, ó. Se eu for aqui em filtro, ele está aqui, ó, filtrar por descrição do material, não contém luva. Fechou, criei aqui o meu filtro na minha tabela. E agora, para finalizar, um extra aqui é você configurar os seus textos da sua tabela. Para isso, você vai utilizar de novo um pacote do Arclab, só que é esse nó aqui do Schedule Appearance. Então, você vai voltar lá no Dynamo, vai pesquisar por esse nó, Schedule Appearance, e aí a gente vai de novo colocar a nossa tabela, e agora a gente vai colocando os textos que a gente quer para o título, para o cabeçalho e para o corpo aqui dessa minha tabela. Tá? A gente tem que obter o tipo desse texto. Para a gente encontrar o tipo do texto, a gente vai acessar esse nó aqui, ó, do Test Note Type by Name, que é esse aqui de baixo. Então, basicamente, a gente vai entrar com o nome de um texto, colocamos aqui uma string, e ele vai me retornar o tipo desse texto. O nome do texto é justamente o nome que aparece lá, ó. Então, por exemplo, eu chamei aqui um comando de texto, ele me retornou esse nome aqui, poderia ser esses tantos outros aqui. Mas no meu caso, eu vou colocar esse aqui, que é o 2.0 milímetros. Então, eu boto aqui 2.0 milímetros, que ele vai me retornar esse tipo de texto daqui. Ó, me retornou aqui um text type, e eu posso conectar aqui. Aí eu posso criar um para cada tipo de texto, se esse for o seu caso, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí você coloca outro tipo de texto aqui, conecta aqui, e assim por diante, tá? No meu caso, eu vou deixar tudo como 2 milímetros, text note type aqui e aqui também, e eu dou um F5 e pronto, ó. Ele não aparece nada aqui para mim, mas a minha tabela ela foi configurada com o texto que eu coloquei aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Como essa aula é um pouco mais teórica, eu vou deixar aqui o link da rotina para você conseguir baixar e conseguir testar, caso você tenha alguma dúvida aí da execução. Mas de qualquer forma, se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você quiser aprender Dynamo comigo, passo a passo, do zero ao avançado, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima!